A vida de Zé nunca foi fácil, mas era justa. Nascido e criado na poeira, 32 anos de suor garantindo que a fazenda herdada do pai prosperasse. O problema de Zé nunca foi a força, mas a ingenuidade. Ele acreditava em aperto de mão, não em letras miúdas. E foi essa fé cega que atraiu o abutre. O forasteiro chegou de carro preto, terno e promessas de progresso rápido. Zé, sem entender a papelada complicada, assinou. Em menos de 3 meses, estava na rua. A terra, o único legado, escorreu pelos dedos por causa de uma assinatura desprotegida. Quando a miséria bateu à porta, sua esposa, que só amava o conforto, virou as costas. "Você é um tolo, Zé, um burro sem estudo", ela gritou e partiu. Zé ficou só, no meio do nada, humilhado e sem saber por onde recomeçar. Mas existe uma lei implacável no sertão, meu amigo. A lei de que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que Zé não podia imaginar é que o destino dos que o traíram já estava escrito, e seria um roteiro de horror. Se você já testemunhou a justiça divina em ação, sabe que ela não avisa. Antes de mergulharmos no preço terrível que eles pagaram, me diga, de que cidade ou estado você está ouvindo essa história de reviravolta? Já aproveita e se inscreve para acompanhar esta trama até o fim. O cheiro de terra molhada e esterco era o ar que Zé respirava. Desde que se entendia por gente, a fazenda Palmeira era seu mundo. Não era rica, mas era produtiva. 50 cabeças de gado, um bom açude e a melhor plantação de milho da região. Zé era um homem grande, ombros largos de quem carrega peso desde a infância, mãos calejadas que conheciam o tempo da chuva e o ponto certo da semente. Seu único pecado era a falta de malícia. O pai, um homem rústico e honesto, ensinou-lhe a trabalhar, mas não a desconfiar. O mundo de Zé era simples, baseado na honra e na palavra. E depois havia Sônia. Sônia não era da roça. Ela veio de uma cidadezinha próxima, atraída pela estabilidade de Zé. Era bonita, ambiciosa e tinha horror à poeira. Vivia de maquiagem e roupas melhores do que a fazenda permitia. Ela via em Zé uma escada para uma vida que ele não podia sustentar. Mas ele, cego de paixão, via nela a beleza e o desejo de ter uma família. Foi numa tarde de sol forte que ele chegou. O nome dele era Dr. Ribeiro. Ribeiro parecia um governador. Terno de linho claro, sapatos polidos que reluziam na lama e um sorriso que prometia tudo. Ele era o oposto de Zé. Magro, de fala mansa e rápida, e portava uma pasta de couro cheia de papéis com carimbos oficiais. "Zé, meu caro, você está desperdiçando um potencial gigantesco aqui", disse Ribeiro, inspecionando o gado com um ar de desdém estudado. Ele propôs um investimento. Dizia que a terra de Zé ficava em um ponto estratégico para um novo projeto de irrigação que triplicaria a produção. Ele precisava apenas de uma garantia legal para liberar o capital inicial. Sônia, que ouvia tudo da varanda, tinha os olhos brilhando como estrelas. Ela cutucava Zé sussurrando sobre a chance de se livrar do trabalho pesado e comprar a casa na cidade que tanto sonhava. Zé, querendo agradar a esposa e acreditando na promessa de fartura, olhou para Ribeiro, apertou a mão dele e assinou. Não leu as minúsculas linhas sobre hipoteca e cláusulas de não pagamento. Ele assinou onde Ribeiro apontou, confiando no brilho do terno e na pressão de Sônia. Aquele foi o dia em que Zé entregou sua vida. Ele não sabia que aquele pedaço de papel não era uma parceria, mas uma escritura de despejo. E a colheita, que prometia ser farta, seria de dor e miséria. A fase boa da vida de Zé, que ele julgava ser apenas o começo, já havia acabado. Os primeiros 30 dias após a assinatura foram estranhamente silenciosos. Dr. Ribeiro não retornou, e nenhum trator chegou para iniciar a prometida grande irrigação. Zé sentia um frio na barriga, uma sensação que a experiência na lavoura o ensinara a respeitar. A bonança antes da tempestade. Mas Sônia não deixava a ansiedade se instalar. Ela gastou o pequeno adiantamento que Ribeiro havia deixado, comprando panelas novas, vestidos caros e até uma daquelas máquinas de costura que ficariam paradas no canto. Ela falava sem parar sobre a casa com varanda na cidade, forçando Zé a ignorar o silêncio pesado da fazenda. "Paciência, Zé", ela dizia, os olhos fixos no catálogo de móveis. "Gente de gravata não se apressa. Quando eles chegarem, seremos ricos, e você não precisará mais acordar antes do sol." Zé se esforçava para acreditar.
Ele observava seu gado, suas plantações, e tentava conectar aquela realidade sólida e palpável com as promessas etéreas de Ribeiro. Ele se sentia um estranho em sua própria terra, como se a assinatura tivesse rasgado o chão debaixo de seus pés. O medo não era de trabalhar. O medo era de ter arriscado o legado do pai por vaidade e por um sorriso bonito. Foi o barbeiro Dito, que também servia como carteiro informal da comunidade, quem trouxe a primeira pá de terra fria sobre a esperança de Zé. Ele chegou a cavalo, ofegante, com um envelope pardo nas mãos. Zé, isso aqui veio do cartório da cidade. Parece coisa séria, Dito disse, entregando o papel grosso. Zé abriu o envelope, suas mãos calejadas tremendo levemente. Ele demorou para decifrar as palavras difíceis e os termos jurídicos, mas o núcleo da mensagem era claro como a água de um poço recém-aberto. Não era um contrato de investimento. Era uma confissão de dívida. Ribeiro não havia investido. Ele havia emprestado uma quantia irrisória, que Zé já gastara em luxos para Sônia, usando a fazenda como garantia total. O prazo de carência havia expirado, e a cláusula de não pagamento permitia a execução imediata da hipoteca. Em termos simples, Zé havia dado sua fazenda como pagamento por um punhado de moedas e agora, Ribeiro estava cobrando a dívida, exigindo a terra de volta. Ele não era um sócio. Era um abutre. O ar sumiu dos pulmões de Zé. Ele releu a parte final onde o nome de Ribeiro aparecia como o novo proprietário legal da Fazenda Palmeira. A sensação era de ter levado um golpe na nuca. Não era um erro de cálculo. Era uma trapaça cruel. O que é isso, Zé? Sônia perguntou saindo da casa, impaciente com a demora. Zé não conseguiu falar. Apenas estendeu o papel para ela. Sônia, que tinha mais familiaridade com a leitura que ele, passou os olhos rapidamente pelas linhas. Seu rosto, antes cheio de expectativa, contorceu-se em algo que Zé nunca tinha visto. Nojo. O grito de Sônia ecoou pelo pasto. Ela rasgou o papel, não em fúria pela perda, mas em ódio pela burrice que a atingia em tabela. Seu idiota, seu jumento! Ela berrou, jogando os pedaços de papel no rosto de Zé. Eu não acredito que você conseguiu perder tudo. Tudo. Pelo que valia aquela porcaria, 3 vestidos novos e umas panelas. Zé, atordoado, finalmente encontrou a voz rouca e cheia de terra. Sônia, ele me enganou. Ele disse que era a sociedade, ele falou que... Ele falou o que você queria ouvir, Zé. E por que você acreditou? Porque você é tolo. Você não tem estudo. Você não sabe ler uma porcaria de contrato. Você só sabe lidar com estrume e animais. As palavras dela não eram apenas dolorosas. Eram cirúrgicas. Elas atingiam o ponto exato da sua maior insegurança. A falta de estudo, que ele sempre viu como uma questão de oportunidade perdida, agora era a causa de sua ruína. Eu trabalhei essa terra com as minhas mãos, Sônia. Foi o meu suor que manteve isso aqui. E o que o seu suor me dá agora? Nada. Miséria. Sônia o interrompeu, dando passos para trás como se a pobreza fosse contagiosa. Eu me casei para fugir da vida dura, Zé. Não para mergulhar nela com um homem que não sabe diferenciar um papel de sociedade de um atestado de óbito financeiro. Ela correu para dentro da casa e voltou minutos depois, arrastando uma mala vermelha, cheia das roupas novas e de seus poucos objetos de valor. Para onde você vai? Zé perguntou, a voz quase um sussurro. A dor da traição do forasteiro era grande, mas a dor da rejeição de Sônia era esmagadora. Vou para onde eu puder ter uma vida decente. Longe de você, tolo ingênuo. Você não é capaz de me dar futuro. Fique aí com a sua terra que não é mais sua. Sem uma lágrima, sem um olhar para trás, ela caminhou em direção à estrada principal. Ela não esperou por ele, não pediu ajuda. Ela simplesmente o abandonou, levando consigo não apenas suas coisas, mas o último resquício de dignidade que Zé sentia. Ela o chamou de burro e a verdade o dilacerava. Ele agiu como um. A humilhação demorou a se assentar, mas o golpe final não tardou. Apenas 2 dias depois de Sônia partir, Ribeiro voltou. Desta vez, ele não estava sorrindo nem usando terno de linho. Ele estava vestido de forma mais prática e trazia consigo 2 capangas grandes e silenciosos, armados com cajados e olhos frios. Bom dia, Zé.
disse Ribeiro descendo de sua caminhonete suja. Sua voz era cortante, sem o verniz de civilidade de antes. Viemos tomar posse. O prazo legal acabou. Você teve sua chance. Zé estava sentado na varanda, os restos do almoço frio sobre a mesa, sua fazenda, sua casa, o chão onde seu pai estava enterrado. Você me roubou, Ribeiro. Zé afirmou sem raiva, apenas com a constatação fria de um homem que perdeu tudo. Ribeiro deu de ombros um gesto de desinteresse calculado. Eu usei a lei, Zé. Você foi avisado. Sua ambição, e a da sua esposa, foi maior que sua capacidade de ler. Isso não é roubo, é negócio. Um negócio ruim para você, claro. Os capangas começaram a tirar as poucas coisas de valor que restavam. Algumas ferramentas, o velho rádio de pilha, uma imagem de santo na parede. Zé assistiu, paralisado. Ele podia lutar. Sua força era lendária na região. Mas lutar contra a lei e 2 homens armados era suicídio. E ele tinha quebrado. A luta havia saído dele. Eu vou embora, Zé disse, levantando-se lentamente. Ele pegou apenas uma mochila velha de couro e uma faca de caça, presente de seu pai. Não preciso que me expulsem. Ribeiro deu um sorriso satisfeito. Inteligente, não se preocupe, vamos cuidar bem da terra. Enquanto Zé dava o primeiro passo para fora do portão, Ribeiro soltou a última flecha venenosa. Ah, e sua mulher. Encontrei com ela na estrada. Ela me pediu carona para a cidade. Diga-se de passagem, ela é bem mais esperta que você, Zé. Entendeu rápido quem manda aqui agora. Essa revelação, que Sônia havia trocado de mestre tão rapidamente, talvez até se unindo ao seu algoz, foi o que transformou a dor de Zé em uma crosta gelada de fúria contida. Ele não era apenas um perdedor, era o palhaço da história. Ele caminhou pela estrada de terra vermelha. A única coisa que sobrou de sua vida de 32 anos de trabalho foi a poeira que subia a cada passo. Zé andou até o anoitecer, até que suas pernas não aguentaram mais. Ele se jogou debaixo de uma árvore de jatobá, longe o suficiente para não ver a luz da fazenda Palmeira, que agora pertencia a outro. A noite era escura e fria. Zé abraçou a mochila vazia. Ele não chorou. O choro parecia um luxo que ele não podia pagar. Sentia um vazio tão grande que parecia físico. Um buraco onde antes havia orgulho, família e futuro. Ele se lembrou das palavras de Sônia. Você é um tolo, um burro sem estudo. Ele se perguntou, eu sou burro? Não. Um homem burro não consegue fazer uma fazenda prosperar por 10 anos. Um homem burro não sabe prever o tempo ou tratar uma doença no gado. Ele era ingênuo. Ele era honesto demais para o mundo de papel e terno que Ribeiro representava. A ingenuidade tinha sido a arma que usaram contra ele. A honestidade, o prego no seu caixão. Naquela noite sob o céu estrelado do sertão, Zé tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não podia mais ser o homem ingênuo que confiava em sorrisos. Ele precisava manter seu bom coração, sua justiça inata, mas cobri-los com uma armadura de desconfiança e sabedoria prática. Ele não voltaria para buscar vingança naquele momento, pois não tinha nada. A vingança seria um prato que ele só serviria quando estivesse forte o suficiente para fazê-lo. Seu objetivo imediato era outro: sobreviver, aprender e se tornar um homem que entendesse as letras miúdas, mesmo que ele precisasse aprender uma palavra por dia, à luz de velas. Ele levantou a cabeça. A miséria era seu novo mestre, e este mestre era implacável. O sol nasceu, quente e implacável. Zé se levantou. Sentia dor em cada músculo, mas não era a dor do trabalho. Era a dor da alma esmagada. Ele olhou para a direção da sua antiga fazenda uma última vez. Não havia ódio em seu olhar, ainda não. Havia apenas resolução. Ele precisava de um nome, de um lugar onde seu passado não o alcançasse. Onde Sônia e Ribeiro fossem apenas lembranças distantes. Ele começou a caminhar para o sul, para as terras mais secas, onde o trabalho era mais difícil, mas onde talvez a honestidade ainda valesse alguma coisa. Zé estava agora no zero. Mas ele era um homem da terra. E a terra sempre ensina que mesmo depois de ser queimada, ela ainda pode dar frutos, desde que a semente seja plantada com sabedoria. A semente de Zé, agora, era a dor
e a lição aprendida. Nunca mais assinar sem entender. Nunca mais confiar em quem veste terno. Ele tinha a faca do pai, as roupas do corpo e a memória da humilhação. Era tudo o que ele precisava para recomeçar. Zé caminhou por 3 dias. Ele racionou a pouca farinha que levava na mochila e caçou umas codornas com sua funda e a faca do pai. A cada passo, a paisagem se tornava mais árida, os riachos mais secos. Ele estava deixando para trás o solo fértil que conhecia, buscando refúgio onde ninguém o conhecesse como o tolo que perdeu a fazenda. Chegou a uma região inóspita conhecida como o Sertão Duro, onde a sobrevivência não dependia da ingenuidade, mas da resistência pura. Ele precisava de trabalho, qualquer coisa. Seu destino o levou a uma vila minúscula e empoeirada chamada São Caimã. Ali, a vida girava em torno do trabalho manual bruto, conserto de carroças, ferraria e agricultura de subsistência. Zé parou em frente à forja de Chico. O som do martelo batendo no ferro quente era um ritmo de vida constante e honesto. Chico era um homem velho, seco como um tronco de juazeiro, mas com braços ainda fortes e olhos que tinham visto demais. Zé, cansado e faminto, aproximou-se. "Preciso de trabalho, senhor." Zé disse, sua voz rouca de sede. "Não tenho nada, mas sou forte e não tenho medo de suor." Chico o mediu de cima a baixo. Viu as mãos calejadas, o porte de fazendeiro, mas também a tristeza profunda que não se escondia. "Trabalho de roça é o que não falta aqui, moço. Mas eu preciso de ajuda na forja." Chico respondeu, cuspindo um pedaço de fumo de rolo no chão de terra. "Ferro quente não aceita mentira nem preguiça. Se você aguenta o fogo, a vaga é sua." Zé nunca havia trabalhado com fogo e metal, apenas com terra. Mas a forja era o oposto do papel de ribeiro. Era real, quente, tangível. "Eu aguento", Zé prometeu. A forja se tornou a nova escola de Zé. Ele era o ajudante mais bruto, responsável por bombear o fole, manter a temperatura e martelar o metal sob a supervisão de Chico. O trabalho era infernal, o calor era constante, e os primeiros dias foram uma tortura. Suas mãos, acostumadas à suavidade do solo arado, ganharam bolhas e calos duros como pedra. Chico Ferreiro não era um mestre gentil. Ele era duro, exigente e falava pouco. Mas em seu silêncio havia lições valiosas. "O ferro é teimoso, Zé", Chico ensinou em uma tarde enquanto forjavam uma ferradura. "Ele só dobra quando está no ponto exato. Se esfriar demais, ele quebra. Se aquecer demais, ele vira cinza. Você tem que sentir a hora certa de bater, a hora certa de parar." Zé percebeu que isso se aplicava à vida. Ele havia sido mole demais, frio, ao assinar o contrato, e Sônia e Ribeiro bateram nele até quebrar. Chico também tinha um hábito peculiar. Nas longas noites após o trabalho, ele se sentava sob a luz fraca de um lampião e lia. Ele lia em voz alta. E Zé era obrigado a escutar. "O que o senhor lê, Chico?" Zé perguntou certa vez. "Contratos, bíblias, jornais velhos, Zé. Tudo o que tiver letra. Saber ler não é só entender o que está escrito. É entender o que não está escrito. É achar a armadilha." Chico, embora ferreiro, era um homem letrado que valorizava o saber como a única defesa real contra a malandragem. "Você sabe ler, Zé?" Chico perguntou, fixando seus olhos frios no jovem. Zé engoliu em seco. "Mal. Meu pai me ensinou a assinar meu nome e contar o gado. Nada mais. Pois isso muda hoje. Você vai me pagar o alojamento com seu suor de dia e com a sua memória à noite." Assim a rotina de Zé mudou. De dia, ele martelava o ferro aprendendo a ter paciência e precisão. De noite, ele se curvava sobre jornais velhos, com Chico apontando as letras com um pedaço de carvão. Aprender aos 32 anos após um dia inteiro de trabalho braçal era agonizante. Zé tinha a mente treinada para o sol, não para as palavras. Mas ele se lembrava do rosto de Sônia, da humilhação de Ribeiro. "Você é um tolo, um burro sem estudo." Aquela frase se tornou o combustível. Chico usava os contratos mais antigos e complexos que encontrava. "Eles não querem que você leia, Zé. Eles usam palavras grandes para esconder a faca. Se você souber ler as palavras grandes, você vê a lâmina." Zé aprendeu a ler devagar, palavra por palavra. Aprendeu sobre hipoteca, penhor,
cláusula rescisória. E a cada novo termo decifrado, sentia-se um pouco menos burro, um pouco mais blindado. Ele não estava apenas aprendendo a ler, ele estava aprendendo a linguagem do inimigo. O ferro ensinava a disciplina, os livros ensinavam a estratégia. 6 meses se passaram. Zé se transformou. Seu corpo estava mais magro, mas feito de aço. Sua ingenuidade desapareceu, substituída por uma cautela sombria. Ele não confiava mais em apertos de mão. Ele só confiava no que podia ler ou no calor do metal que ele mesmo moldava. Zé descobriu que tinha um talento nato para a ferraria. Seu vigor físico, antes usado para puxar o arado, era perfeito para um martelo. Ele conseguia sentir a vibração certa do metal. Ele começou a forjar ferramentas que duravam mais, peças para carroças que não quebravam. O trabalho era honesto e o pagamento justo. Diferente da agricultura, onde o clima era um risco constante, a ferraria dependia apenas do seu esforço. Chico, percebendo o potencial de Zé, ensinou-lhe a arte da economia. Você não pode depender do que os outros te dão, Zé. Você precisa ter o seu lastro. Zé começou a guardar cada centavo. Ele não bebia, não jogava, não tinha vícios. Seu único objetivo era acumular o suficiente para um dia, talvez comprar de volta um pedaço de terra. Não a fazenda Palmeira, mas sua terra, que ele compraria com dinheiro limpo e sem a necessidade de assinaturas duvidosas. A vida na roça é uma teia fina. Mesmo em São Caimã, a quilômetros de distância as notícias viajavam. Um mascate que passava pela forja trazia as novidades. E aí, Chico? Como está o Zé, o seu ajudante? Perguntou o mascate, puxando conversa enquanto Chico consertava o eixo da carroça. Está aprendendo, forte como um boi, esperto como uma raposa, Chico respondeu. Bom, porque o Dr. Ribeiro lá na Palmeira está precisando de gente esperta. Ele está pagando mal e o povo está fugindo. Zé, que estava no fole, parou por um segundo. O que aconteceu na Palmeira? Zé perguntou, fingindo desinteresse. Ah, virou um inferno. O Ribeiro não entende de terra, Zé. Ele só entende de papel. Ele demitiu toda a gente da roça, contratou uns capangas da cidade para tocar o trabalho. E aí, a coisa desandou. O mascate explicou que Ribeiro havia tentado implementar o projeto de irrigação que prometeu a Zé, mas de forma errada, sem respeitar o ciclo da água da região. O açude secou mais rápido. O gado, acostumado ao manejo de Zé, começou a adoecer sob o cuidado dos capangas inexperientes. Ele está perdendo a safra. O dinheiro que ele deu para o Zé, ele já deve ter perdido o triplo. O homem não sabe plantar, só sabe roubar. Zé ouviu a notícia com a satisfação fria de quem vê a justiça começar a se mover, lentamente. A terra não aceita a mentira. E Sônia? E a mulher do Zé, Sônia? Chico perguntou, sabendo o quanto Zé estava interessado. O mascate riu, um riso sem alegria. Essa aí foi rápida. Dizem que ela ficou um tempo com o Ribeiro na casa grande, vivendo como rainha. Mas o Ribeiro é um bicho ruim, né? Mulher que sobe na vida por atalho, desce rápido. Ele cansou dela, deu umas moedas e a mandou embora. Agora ela está lá na cidade grande, dizem que trabalhando em um lugar que ninguém tem orgulho de visitar, sozinha e sem nada. O coração de Zé não sentiu pena. Sentiu o peso de uma lição. A ambição sem base é areia movediça. Sônia, assim como o Ribeiro, estava colhendo sua falta de caráter. O dinheiro de Zé na bolsa de couro começou a ganhar peso. Ele não era rico, mas tinha uma reserva sólida. Seus músculos e sua mente estavam prontos. Uma tarde, Chico Ferreiro, sentado na varanda, olhou para Zé com um sorriso raro. Você aprendeu tudo o que eu podia ensinar sobre o ferro, Zé. Você é melhor que eu era na sua idade. A forja está pequena para você. Obrigado, Chico. O senhor me salvou. Me deu mais que emprego, me deu o que eu devia ter tido na infância, o saber. E o que vai fazer agora, filho? Vai continuar batendo ferro ou vai buscar o que te roubaram? Zé olhou para o horizonte, onde o sol se punha em chamas vermelhas, lembrando-se do calor da forja, mas também do fogo do ódio que o movia. Vou fazer as duas coisas, Chico. Vou bater ferro, mas em um lugar onde eu possa ver a palmeira. Eu não vou brigar pela terra roubada ainda, mas vou ficar perto. Preciso ver o que o destino fará com eles. E preciso que eles me vejam prosperar sem roubar. O plano de Zé era sutil.
Ele não queria uma vingança rápida e barata. Ele queria a vingança da constância. Queria que Ribeiro e Sônia vissem que o tolo sem estudos não apenas sobreviveu, mas que estava subindo enquanto eles desciam, presos à maldição de seus próprios atos. Ele apertou a mão de Chico, prometendo voltar um dia. Pegou sua faca, sua mochila agora pesada com moedas, e seu novo conhecimento. Zé partiu de São Caimã, não mais como um fugitivo, mas como um homem preparado, com uma nova profissão e uma missão clara. Ele estava voltando para a periferia da sua velha vida. O predador agora era ele. Zé chegou a Pouso Seco, uma encruzilhada de estradas de terra, onde a vida parecia suspensa entre a poeira e o esquecimento. Era um local estratégico, perto o suficiente da Fazenda Palmeira, apenas umas 3 horas de cavalo, para ouvir os rumores, mas distante o bastante para manter o anonimato de Zé, o fazendeiro falido. Com o dinheiro que economizou na forja de Chico, Zé investiu em liberdade. Ele comprou um burro forte, uma carroça usada, e o mais importante, construiu uma forja itinerante. Era uma obra-prima de engenharia rústica, um pequeno forno de barro resistente, um fole acoplado à lateral e uma bigorna pesada amarrada com correntes. Ele era agora Zé, o ferreiro. Ele não abriu uma loja fixa. Zé sabia que na roça o cliente não ia até você, você ia até o cliente. Sua forja de carroça permitia que ele viajasse entre as pequenas fazendas e vilarejos adjacentes, prestando serviços essenciais: ferraduras, conserto de arados, afiação de facões. O novo Zé era um profissional. Ele mantinha a bondade de caráter, mas a ingenuidade havia sido queimada no fogo de Chico. Ele era educado, mas reservado. Na hora de cobrar ou de fazer um acordo, o ferreiro Zé era implacável. Um fazendeiro local, Sr. Juvenal, tentou a velha tática de pagar depois da colheita, uma promessa vazia comum na região. O serviço foi excelente, Zé. Volte no próximo mês que eu acerto tudo. Juvenal tentou, sorrindo de forma muito parecida com a que Ribeiro sorrira meses antes. Zé, parado ao lado da bigorna, limpou o suor da testa. Obrigado, Sr. Juvenal. Mas o ferro eu paguei em moeda viva, e o meu tempo não espera a chuva. Podemos fazer um acordo justo por escrito agora. Ele puxou um pedaço de papel pardo e uma caneta de tinteiro. O senhor assina aqui, declarando o valor e o prazo máximo de 3 semanas. Se não for cumprido, o preço sobe 10% na próxima vez que eu passar. Não é malícia, Sr. Juvenal. É o que o negócio exige. Juvenal ficou surpreso. O Zé ingênuo aceitaria a promessa. O ferreiro Zé exigia o papel. Ele assinou resmungando sobre a burocracia desnecessária. Quando o papel está limpo e claro, o negócio é limpo, Zé respondeu guardando a nota. Zé estava prosperando. Ele trabalhava longas horas, mas agora o lucro era dele, e ele tinha controle absoluto. Sua fama de ferreiro habilidoso e, principalmente, de homem de palavra e de papel, crescia. Certo dia, Zé estava na beira da estrada consertando uma grade de arado quando João Tropeiro, um velho conhecido de Zé dos tempos da Palmeira, parou para descansar o cavalo. João era a principal fonte de notícias, um rádio humano que cobria centenas de quilômetros. Zé, o ferreiro, não te reconheci com essa barba. Fiquei sabendo que se ajeitou bem, mas soube também do teu desgosto lá na Palmeira. João começou, com a natural fofoca da roça. A vida é feita de aprendizado, João, e a terra sempre cobra o que não é dela, Zé disse sem dar detalhes. E como cobra? A Palmeira está amaldiçoada, Zé. João contou que Dr. Ribeiro, agora o patrão, estava se afogando na gestão da fazenda. Ele havia investido a maior parte do capital em máquinas e sementes caras que não eram adequadas para o solo do sertão. O homem da cidade acha que pode enganar a terra como engana a gente, João disse cuspindo no chão. Ele trouxe uns gerentes com diploma, mas que não sabem nada de gado. O rebanho pegou manqueira, mas os gerentes mandaram dar remédio para a febre aftosa. Já morreram quase metade das cabeças. Zé sentiu um misto de alívio e pena. Alívio por sua justiça pessoal. Pena pelos animais inocentes. E as plantações? Piorou. Ele não respeitou o tempo de descanso do solo. Plantou milho onde devia ter plantado feijão. Disse que o relatório de produtividade exigia.
O sol queimou tudo. As terras mais férteis estão agora secas e rachadas. Ribeiro, que tinha prometido irrigação e tecnologia, havia, na verdade, drenado a vida da fazenda, focando apenas no lucro rápido e ignorando o conhecimento secular da agricultura local. A natureza estava executando sua própria cláusula rescisória contra ele. O mais interessante para Zé era a mudança de status de Ribeiro. Ele, o vigarista bem vestido, estava perdendo o brilho. Ele não usa mais aqueles ternos caros, Zé. Vive sujo, gritando com os empregados. Onde ele achou que ia ganhar dinheiro fácil, ele está enterrando o que roubou. A ganância de Ribeiro o havia levado a uma bolha de isolamento. Ele se recusava a ouvir os conselhos dos poucos peões experientes que sobraram e confiava apenas em seus números e papéis. Ninguém quer trabalhar para ele. Ele paga com atraso ou tenta dar vale em mercadoria. O gado dele está caindo, a cerca está caindo, e o nome dele na região está pior do que lama. Zé sorriu. Não era um sorriso de satisfação vulgar, mas de validação. Ele não precisou mover um dedo para destruir Ribeiro. A própria falta de caráter de Ribeiro era sua maior inimiga. João, após uma longa pausa, trouxe o último pedaço da notícia. O que mais interessava a Zé. E aquela mulher, Sônia? Você sabe, depois que o Ribeiro a despachou, ela tentou a vida na cidade grande. E conseguiu? Zé perguntou, forjando uma peça com batidas lentas e controladas. Conseguiu? Zé, ela virou uma assombração. Na cidade, beleza não paga aluguel sozinha. Ela tentou arranjar um marido rico, mas só achou mais abutres. Ela tentou voltar para cá, para a região, mas o nome dela já estava queimado. Ninguém quer a mulher que abandonou o marido trabalhador e se juntou ao ladrão. A roça tem memória, Zé. João revelou que Sônia estava vivendo na periferia de Pouso Seco, em um casebre alugado, trabalhando em serviços domésticos humilhantes, ganhando o mínimo. Ela estava magra, desbotada, e a vaidade que a definia havia sumido. Ela passa aqui às vezes, Zé, com a cabeça baixa, seus olhos não têm mais aquele brilho. Ela colheu o que plantou. João concluiu. Zé sentiu o peso da miséria dela. Sônia era uma mulher que trocara o amor honesto pela promessa de riqueza vazia. Agora, ela tinha a miséria sem a dignidade. Uma semana depois da conversa com João, Zé estava voltando para seu alojamento em Pouso Seco, empurrando sua forja móvel. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. De repente ele a viu. Sônia estava no acostamento da estrada, voltando de um dia de trabalho. Ela estava carregando um balde vazio. Seu vestido, antes vibrante, agora era apenas um tecido velho e desbotado, sujo de poeira. Ela andava curvada. Ela levantou a cabeça e o viu. Zé o ferreiro forte e suado, mas com a roupa limpa de quem faz um trabalho honesto. Ele estava diferente. A barba grossa lhe dava um ar de autoridade, e seus olhos, antes ingênuos, agora eram penetrantes e frios. Ele era a imagem da estabilidade que ela havia rejeitado. Sônia parou. O balde caiu no chão com um baque seco. Zé! Ela sussurrou, mal reconhecendo a própria voz. Zé parou o burro. Ele a olhou sem pressa, sem raiva, apenas avaliando-a como avaliava um pedaço de metal. Sônia, ele respondeu, sua voz firme. Ela deu um passo em sua direção, talvez buscando o conforto que ele sempre ofereceu. Zé, eu sinto muito. Eu cometi um erro terrível. Ele a interrompeu com um gesto sutil, mas final. Não, Sônia. Você não cometeu um erro. Você fez uma escolha. Você me chamou de tolo porque eu não tinha estudo. Mas você trocou a fidelidade por um pedaço de papel. O que você ganhou? Ela começou a chorar, um choro seco e desesperado. Eu perdi tudo, o Ribeiro. Ele me usou e me jogou fora. E o que você esperava de um ladrão, Sônia? Zé perguntou, a pergunta carregada de lição. O ladrão rouba de todos. Ele roubou a minha terra e roubou a sua dignidade. Você me ensinou uma lição, e eu aprendi a ler. Mas você, Sônia, não aprendeu a lição mais importante. Ele não sentia ódio, mas tampouco sentia pena. A ingratidão dela havia se tornado uma barreira impenetrável. Eu preciso de ajuda, Zé. Zé olhou para o chão. Eu te dei minha vida, Sônia. Você jogou fora. Agora, eu estou reconstruindo a minha vida, na força e no papel honesto.
O que sobrou para você é responsabilidade sua. Ele puxou as rédeas do burro. Passe bem, Sônia, ele disse, e continuou seu caminho deixando-a para trás na poeira do sertão. Aquele encontro selou a transformação de Zé. Ele era resiliente. Ele havia fechado o capítulo da humilhação pessoal. Agora, restava apenas o capítulo da justiça para o roubo da sua terra. Com a certeza de que Ribeiro estava em queda livre, Zé começou a juntar informações mais detalhadas. Ele usava seu trabalho como ferreiro para entrar nas fazendas vizinhas e ouvir as conversas. Ele descobriu que Ribeiro estava desesperado, endividado com agiotas e que o banco que havia financiado a compra inicial, baseada na fraude do contrato, estava prestes a entrar com uma ação de execução. Ribeiro não estava apenas perdendo a fazenda Palmeira. Ele estava perdendo a camisa e talvez algo mais. Zé não queria apenas ver Ribeiro falir. Ele queria que Ribeiro sentisse a mesma dor da perda total, e ele queria estar lá para testemunhar. Zé sabia que, no sertão, quando o vigarista perde o dinheiro, ele perde a proteção, e o destino tem formas brutais de equilibrar a balança. Zé estava pronto para ser o observador paciente do inferno alheio. 1 ano se passou desde que Zé se tornou o ferreiro itinerante. Sua fama de honestidade, combinada com a decadência de Ribeiro, criou um contraste gritante na região. Enquanto Zé prosperava com a simplicidade e o trabalho duro, Ribeiro mergulhava no caos. A fazenda Palmeira não era mais a mesma. Os currais estavam caindo. A casa grande, antes reformada para Sônia, exibia pintura descascada. O mau cheiro de gado morto e a poeira cobriam tudo. Ribeiro havia trocado o terno por roupas manchadas e o sorriso falso por uma carranca constante. Zé continuava sua rotina de trabalho. Ele não agia, apenas observava e esperava. Ele sabia que o sistema de Ribeiro era insustentável. Um homem da cidade, sem conhecimento da terra, tentando dominar o sertão pelo papel. A ruína de Ribeiro acelerou quando os agiotas chegaram. Ribeiro, desesperado para cobrir as perdas da safra fracassada e as dívidas bancárias, buscou dinheiro fácil com gente perigosa da capital, prometendo a fazenda como garantia secundária. Ele tentou mais uma vez enganar, mas dessa vez ele enganou os lobos. Os agiotas, conhecidos como os Irmãos Moura, não eram como Zé, ingênuo e trabalhador. Eles eram brutais e não aceitavam papéis como pagamento. Eles queriam dinheiro, ou carne. A notícia viajou rapidamente através de João Tropeiro. Eles chegaram na Palmeira ontem, Zé. 4 homens grandes, de moto, sem dó. Ribeiro se escondeu na casa grande. Eles botaram fogo na colheita velha dele só para avisar. João contou, com a voz baixa de quem tem medo. Zé estava forjando uma enxada na hora. Ele bateu o martelo com força. O fogo é o único mestre que ele respeita, Zé murmurou. Na manhã seguinte, um garoto chegou à forja itinerante de Zé, ofegante, montado em um pangaré. O senhor é Zé Ferreiro? O garoto perguntou. Sou. O que deseja? O doutor Ribeiro quer que o senhor vá urgentemente à Palmeira. Ele disse que precisa de um ferreiro, ele paga o dobro. Zé pensou. Ribeiro, o homem que o havia escorraçado implorando por seus serviços? Era a ironia mais amarga. O que ele quer consertar, o caráter? Zé perguntou com escárnio. Não, senhor. A cerca. Os agiotas quebraram a cerca principal e soltaram o gado dele para morrer na estrada. Ele está desesperado para fechar o pasto, antes que o resto do rebanho se disperse e seja roubado. Zé sorriu internamente. O gado que ele havia criado com tanto carinho estava sendo a chave para a destruição de Ribeiro. A própria terra estava rejeitando o vigarista. Diga ao seu patrão que eu conheço bem aquela fazenda. E diga que eu só trabalho com pagamento adiantado em espécie, antes mesmo de tirar as ferramentas da carroça. O garoto voltou horas depois, trazendo um envelope de couro velho. Dentro, havia uma quantia surpreendente em moedas de prata. Ribeiro estava de fato desesperado. Zé chegou à fazenda Palmeira no meio da tarde. Ele não entrou como proprietário nem como empregado, mas como um prestador de serviço essencial. Um homem livre e necessário. O cenário era de guerra. O portão principal estava arrancado. Os capangas de Ribeiro haviam fugido há semanas, temendo os irmãos Moura. A casa grande parecia abandonada, e Ribeiro estava na varanda, sujo, barbado e com um corte feio na testa. Zé,
Graças a Deus você veio. Comece agora, não temos tempo. Ribeiro gritou, mal se controlando. Zé desceu da carroça calmamente. Ele inspecionou os danos na cerca. O corte era grande, feito de forma estratégica para dispersar o rebanho. O trabalho é longo, Ribeiro. A cerca está podre e o arame farpado é velho. O senhor negligenciou a manutenção. Eu vou precisar de material novo e de um ajudante. Ribeiro parecia prestes a explodir, mas se conteve. Ele precisava de Zé. Eu não tenho material novo, use o que tem. E o único ajudante que sobrou sou eu. Zé olhou para ele avaliando a humilhação. Ribeiro, o doutor, teria que trabalhar sob as ordens do tolo sem estudo. Pois bem, o senhor pega essa marreta e começa a bater nessas estacas velhas. Eu vou consertar a bigorna e preparar o ferro. Durante os 2 dias seguintes, Zé trabalhou na sua antiga fazenda. Mas agora ele não estava plantando. Ele estava reconstruindo. E o seu patrão temporário era Ribeiro. Ribeiro era inútil no trabalho braçal. Suas mãos macias se enchiam de bolhas, e ele reclamava constantemente da poeira e do sol. Zé não dava trégua. Mais força, Ribeiro. A terra não respeita quem tem medo de suar. Bate! Ribeiro, humilhado, olhava para Zé com ódio, mas não podia revidar. Zé estava com a faca e o queijo na mão. Ele era a única defesa contra a perda total do restante do gado. Numa pausa forçada pelo calor, Ribeiro tentou quebrar o silêncio. Você está contente, não está, Zé? Vendo minha ruína. Zé bebeu um gole d'água da sua moringa, secando a boca. Eu não estou contente, Ribeiro. Eu estou em paz. Você tirou o que era meu com a caneta. Agora você está perdendo o que roubou para a terra e para gente mais esperta que você. A diferença é que a minha perda me ensinou a trabalhar. A sua perda só vai te ensinar a cair mais rápido. Sua mulher me procurou, Zé. Ela está vivendo como uma mendiga na periferia de Pouso Seco. Ribeiro tentou ferir Zé, usando Sônia. Zé nem sequer virou a cabeça. A Sônia escolheu o luxo e a traição. Ela colheu a miséria. Ela não faz parte da minha vida. Assim como você não faz parte desta terra. Na segunda noite, enquanto Zé dormia em sua carroça, um barulho forte o acordou. Ele pegou sua faca e saiu da carroça. Os irmãos Moura haviam voltado. Mas desta vez eles não estavam para avisar. Eles vieram para cobrar a dívida. 4 vultos negros estavam cercando a casa. Ribeiro, dentro de casa, gritava. Zé observou de longe debaixo da sombra de um jatobá. Ele não tinha nada a ver com isso. A justiça estava agindo e ele era apenas um espectador privilegiado. Os gritos de Ribeiro se intensificaram. Os irmãos Moura não entraram. Eles arrombaram a porta do pequeno armazém onde Ribeiro guardava os poucos sacos de grãos restantes e o pouco dinheiro que lhe restava. Um dos Moura gritou. Ele não paga em moeda, vamos levar a fazenda dele em pedaços. Eles não estavam interessados em posse legal. Eles queriam o máximo de prejuízo imediato. Eles começaram a quebrar janelas, derrubar cercas e, o pior de tudo, começaram a envenenar o poço d'água principal. Ribeiro saiu da casa tremendo, armado com um revólver velho. Ele disparou para o ar em pânico. Os Moura riram. Eles eram profissionais e o tiro de Ribeiro era um sinal de fraqueza. Você nos enganou, doutor. Você pensou que podia nos passar para trás com papel? Um dos Moura gritou, caminhando em direção a Ribeiro. Ribeiro tentou fugir para os fundos da casa, mas o outro Moura o alcançou, dando-lhe uma coronhada na cabeça. Ribeiro caiu na poeira, humilhado e indefeso. Zé observou a cena com o coração batendo forte. Ele não estava vendo um inimigo, mas um homem em seus momentos finais de desespero. Mas ele se lembrava do rosto do pai, do legado roubado, das lágrimas não choradas. Ele permaneceu imóvel. O líder dos Moura pegou Ribeiro pelos cabelos e o arrastou para a forja temporária de Zé, que estava ao lado da carroça. Você gosta de dinheiro, doutor? Pois vamos fazer você sentir o peso dele. O que aconteceu em seguida foi terrível. Os Moura amarraram as mãos de Ribeiro com correntes grossas, tiradas da carroça de Zé. O ferreiro não protestou. E depois usaram o martelo pesado de Zé para quebrar os dedos de Ribeiro, um por um. Eles queriam que ele nunca mais pudesse segurar uma caneta ou um terno de linho ou um copo de champanhe. O grito de Ribeiro foi abafado, mas Zé ouviu a dor pura. A vingança da vida não era a cadeia. Era o preço físico e a humilhação total.
Depois os Moura pegaram o revólver de Ribeiro, colocaram-no em sua boca e forçaram-no a engolir a bala que estava na câmara. Eles não atiraram. A humilhação de engolir a própria arma, sabendo que poderia ser a última coisa que faria, era a tortura final. Eles o deixaram ali, ensanguentado, quebrado, e disseram uma frase que Zé nunca esqueceria. Da próxima vez, leia o que você assina, doutor, ou morre tentando pagar. Os Moura subiram nas motos e desapareceram na noite, levando o que restava de valor. Zé esperou mais uma hora até ter certeza que estavam longe. Ele se aproximou de Ribeiro, que estava chorando, mais de humilhação do que de dor. Por que você não me ajudou, Zé? Ribeiro sussurrou, a voz quebrada. Eu não tinha como, Ribeiro. Eu não luto as suas guerras, eu luto a minha. Mas eu vi tudo e eu não vou te denunciar. Você colheu o que plantou, com juros. Zé pegou suas correntes e seu martelo limpos do sangue. Ele era um ferreiro, não um justiceiro. Ele havia apenas testemunhado a lei do sertão. No dia seguinte, Zé terminou a cerca. Ribeiro o pagou com o último saco de moedas que tinha escondido. Zé se despediu com a mesma frieza que havia usado quando foi expulso. Ribeiro, agora sem dinheiro, sem gado, sem dedos funcionais e com a fazenda condenada, estava oficialmente arruinado. Zé, o estolo, havia sobrevivido para ver o preço da trapaça ser pago de forma brutal. A palhaçada de Ribeiro e dos agiotas foi o prego final no caixão da fazenda Palmeira. Com o gado disperso, o armazém saqueado e a casa avariada, o banco não hesitou. A execução da hipoteca foi acelerada. Em menos de um mês após a visita dos irmãos Moura, os avisos de leilão estavam afixados em postes de madeira por toda Pouso Seco e nas vilas vizinhas. A fazenda Palmeira, a terra que Zé amava e que Ribeiro havia destruído, seria vendida ao maior lance. Zé continuou trabalhando, mas seu foco agora estava no leilão. Seu plano não era apenas vingança, mas redenção. Ele queria a terra de volta, não por ódio, mas por direito e por amor ao legado do pai. Desde que voltou para a região, Zé havia vivido de forma espartana. Todo o dinheiro do ferreiro, que era considerável, estava sendo guardado. Ele fez negócios limpos, honestos, e por isso, seus vizinhos e clientes o respeitavam. Muitos, que sabiam da história, torciam silenciosamente por ele. Chico Ferreiro, que mantinha contato com Zé, mandou uma mensagem através de um tropeiro. O saber vale mais que a força, mas a poupança é o martelo mais pesado. Zé tinha o capital, mas sabia que no leilão apareceriam especuladores da cidade com dinheiro grande, dispostos a comprar a terra por um preço de banana e esperar sua valorização. Ele precisava de uma estratégia que o protegesse dos abutres. Um dia antes do leilão, Zé estava na beira do rio lavando as mãos após o trabalho quando Sônia apareceu. Ela não parecia a mesma mulher do encontro anterior. Ela estava pior, o rosto marcado pela fome e pelo desespero. Ela não veio pedir dinheiro. Ela veio avisar. Zé, você tem que me ouvir. Eu sei que você tem algum dinheiro, não tente comprar a fazenda, ela implorou, a voz fraca. Zé olhou para ela, esperando a próxima manipulação. Por que eu não tentaria, Sônia? Foi o que ele me roubou. Porque o Ribeiro ainda está lá. Ele não saiu. Ele está louco, Zé. Depois do que aqueles homens fizeram com ele, ele não está mais são. Ele está lá dentro, armado, dizendo que vai matar quem tentar tirar ele de lá. Sônia, apesar de sua ruína moral, ainda mantinha um medo genuíno da violência que havia testemunhado na Palmeira. Ele perdeu a fazenda para o banco, Sônia. Ele não tem mais nada. Ele não liga para o papel, Zé. Ele se apegou àquela terra como um cão raivoso. Ele diz que se ele não tiver, ninguém mais terá. Zé, ele está esperando os compradores. Ele vai fazer uma desgraça. Zé sentiu um calafrio. Ribeiro estava quebrado, mas um animal encurralado é o mais perigoso. O aviso de Sônia, talvez motivado pelo medo de que Zé se machucasse ou por um último resquício de culpa, era real. Obrigado pelo aviso, Sônia, Zé disse friamente. Cuide de sua vida, eu cuido da minha. Ele virou as costas e voltou para Pouso Seco, determinado a mudar sua estratégia de compra. O leilão foi realizado na prefeitura da cidade sob um calor sufocante. Havia cerca de 20 pessoas, advogados do banco, especuladores e alguns fazendeiros vizinhos curiosos. Zé estava lá, vestindo sua melhor camisa limpa, com o cabelo aparado,
parecendo um proprietário, e não um ferreiro. Ele não estava sozinho. Sentado ao seu lado estava Sr. Juvenal, o fazendeiro que tentou não pagar Zé, e João Tropeiro, ambos ali para dar testemunho moral e, se necessário, físico. O advogado do banco iniciou o pregão. A fazenda Palmeira estava sendo vendida por uma fração de seu valor real, devido ao estado de decadência e à nuvem de violência que pairava sobre a propriedade. Ninguém queria brigar com agiotas. Os lances começaram baixos. Um especulador da capital com óculos de aro dourado deu o primeiro lance sério. Zé, sem hesitar, elevou o valor. O especulador olhou para Zé com desdém. Quem é esse matuto? Você sabe o que está comprando, meu amigo. Um passivo enorme. Sei o que estou comprando. Sei a qualidade da terra. E sei o preço justo. Zé respondeu, com a calma de quem segura a ponta de uma barra de ferro quente. A briga se intensificou. Zé não estava apenas jogando dinheiro. Ele estava jogando a sua vida de trabalho. Quando o preço chegou ao máximo que Zé poderia pagar, o especulador balançou a cabeça, desistindo. Vendida ao Sr. José da Rocha, gritou o leiloeiro. Zé tinha de volta sua terra. Não como herança, mas como conquista. Ele assinou os papéis pagando em dinheiro vivo. Desta vez ele leu cada linha, cada cláusula. Ele era o novo dono legal. O advogado do banco, visivelmente incomodado com a compra por um homem da roça, chamou Zé de lado. Senhor José, devo avisá-lo. O antigo proprietário, Dr. Ribeiro, não deixou a propriedade. Ele está lá e o banco não se responsabiliza pela segurança física. Eu sei, doutor, Zé respondeu, guardando a nova escritura no bolso interno de sua camisa. Eu vou tratar disso pessoalmente. Zé não era tolo. Ele sabia que ir sozinho era imprudência. Ele foi primeiro para a casa do delegado local, um homem chamado Lourenço, que mantinha a ordem na região mais pelo respeito do que pela lei. Delegado Lourenço, eu comprei a fazenda Palmeira no leilão. Aqui estão os papéis. Ribeiro ainda está lá, armado e ameaçando matar. Eu quero a minha terra e quero que o senhor garanta que o despejo seja feito dentro da lei. Lourenço era um homem justo. Ele sabia da reputação de Zé e do histórico de Ribeiro. Zé, a lei é lenta, mas é clara. Você é o dono. Vou mandar 2 homens comigo para lá. Mas se ele tentar reagir, o sertão não tem tempo para habeas corpus. Teremos que agir. Zé balançou a cabeça. Eu só quero a paz, delegado. Mas se ele escolher a guerra, eu sei me defender. O sol da tarde já estava fraco quando Zé, Lourenço e 2 guardas chegaram à Palmeira. O cenário era ainda pior do que Zé imaginava. A casa estava selada, as janelas sujas. Parecia um mausoléu. Zé desceu do cavalo e parou em frente à porta principal. A mesma porta por onde ele havia saído humilhado anos antes. Lourenço gritou. Ribeiro, aqui é o delegado Lourenço. A fazenda Palmeira foi legalmente vendida. Você deve sair agora. Ou usaremos a força. Silêncio. Um silêncio mortal. Zé se aproximou da porta. Ele podia ouvir a respiração de Ribeiro lá dentro. O cheiro de álcool e miséria saía pelas frestas. Ribeiro! Zé chamou a voz grave e forte. Sou Zé. O tolo sem estudo. Eu comprei a fazenda. O meu dinheiro, que veio do suor, é mais forte que a sua trapaça. De dentro a resposta veio, carregada de loucura. Você não vai me tirar daqui, seu caipira. Eu vou botar fogo em tudo. Se eu perder, você perde. Um tiro disparou, atingindo a moldura da janela acima da cabeça de Zé. Lourenço gritou ordens para os guardas se protegerem. Zé, no entanto, sabia que não precisava de mais violência. Ribeiro estava descontrolado, mas não era um assassino profissional. Zé se afastou da porta lentamente, dando espaço para Lourenço agir. Delegado, ele está quebrado, mas ele não pode morrer aqui. Ele precisa pagar pelo que fez, mesmo que a prisão seja o último lugar. Lourenço concordou com a cabeça. A violência ali só criaria mais problemas. Os guardas prepararam uma bomba de fumaça caseira. Era a estratégia de Lourenço para desarmar o confronto. Eles jogaram a bomba pelas janelas quebradas. O gás forçou Ribeiro a sair. Ele saiu cambaleando, tossindo com o revólver caído na poeira. O antigo doutor estava irreconhecível. Sujo, sem dentes, os olhos vermelhos de desespero e loucura. Lourenço e os guardas o imobilizaram e algemaram, sem resistência séria. O que vai acontecer comigo?
Ribeiro perguntou a Zé com uma voz de criança perdida. Zé olhou para ele, para o homem que havia roubado sua vida. Você vai para a cidade. O banco vai te processar pelas dívidas. O que sobrar você vai pagar. E você vai viver com o que sobrou. A vergonha de ter perdido tudo para um tolo. E com a lição de que o dinheiro sujo nunca prospera na terra limpa. Ribeiro foi levado na carroça de Lourenço. Zé ficou sozinho no portão da fazenda Palmeira. Zé entrou na fazenda. O silêncio era profundo. Ele caminhou pelos currais vazios pela casa destruída. A propriedade estava arruinada, mas a terra ainda estava ali, esperando por seu verdadeiro dono. Ele se ajoelhou, pegou um punhado de terra escura e a cheirou. O cheiro de milho, de gado, de suor honesto. A vingança não foi a violência, foi a resiliência. Foi ter a capacidade de comprar de volta o que foi roubado, com meios honestos, e ver o algoz se destruir pela própria ganância. A vingança foi a prosperidade e a paz. Zé era finalmente livre para reconstruir. A fazenda Palmeira estava oficialmente de volta às mãos de Zé. Mas o novo proprietário não encontrou um lar. Encontrou um campo de batalha. A casa era inabitável, o poço envenenado precisava ser limpo, e as cercas consertadas. Zé não se desesperou. O trabalho era imenso, mas ele tinha o que precisava: a terra e a determinação. Ele começou pelo essencial. Com a ajuda de alguns vizinhos, que vieram espontaneamente oferecer auxílio, pois o sertão honra a justiça, Zé limpou o poço. Depois, concentrou-se nos currais. Ele não era mais apenas um fazendeiro. Ele era um ferreiro com conhecimento em construção e finanças. Ele sabia exatamente onde investir o dinheiro para maximizar a recuperação. Ele não tinha pressa. Ele plantou culturas de descanso no solo mais agredido, respeitando o tempo da terra, algo que Ribeiro havia ignorado em sua fúria por lucro rápido. A terra não é escrava, Zé, é parceira, disse um dos vizinhos enquanto ajudava a erguer as estacas do novo curral. Zé absorveu a sabedoria. Aquele ano de reconstrução foi sua terapia. A cada prego batido, a cada cerca erguida, ele estava apagando a memória da humilhação. Embora fosse o dono da fazenda, Zé não abandonou seu ofício de ferreiro. A carroça de forja ficava estacionada ao lado da casa provisória que ele montou. Ele continuava aceitando trabalhos, porque o ofício lhe dava satisfação e lhe garantia um fluxo de caixa constante. Ele contratou o garoto que havia servido de mensageiro para Ribeiro, um jovem esperto chamado Lucas, para ser seu ajudante na forja e, ao mesmo tempo, aprender a ler e escrever. Zé não queria que a ignorância, que quase o destruiu, destruísse a nova geração. Sua reputação cresceu exponencialmente. Ele não era mais o tolo, mas o exemplo de resiliência. As pessoas vinham de longe para fazer negócios com Zé, porque sabiam que seu contrato era limpo e sua palavra de ferro. As notícias sobre o destino de seus algozes continuavam a chegar, transportadas pelo vento e pelos tropeiros. Ribeiro, após ser detido e liberado pela polícia, foi imediatamente cercado pelos processos judiciais. Os irmãos Moura não esqueceram a dívida, e o banco o processou pela ruína da propriedade antes do leilão. Ele perdeu o restante de seus bens na cidade e ficou sem um tostão. Sem seus ternos, sua lábia e seu dinheiro, ele era apenas um homem quebrado. A última notícia era que Ribeiro, com os dedos parcialmente inutilizados pelos Moura, estava vivendo de esmolas na capital, totalmente desmoralizado. Ele era um mendigo letrado, a pior espécie de miséria, pois ele sabia exatamente o que havia perdido e por quê. Quanto a Sônia, o destino dela foi mais sutil, mas igualmente implacável. Ela continuava em Pouso Seco, trabalhando como empregada doméstica para uma família rica da cidade. Ela havia perdido a beleza da vaidade e agora apenas carregava a carga da solidão e do arrependimento. Muitas vezes ela via Zé passando com sua forja ou inspecionando o gado que ele havia comprado de volta para a Palmeira. Ela nunca mais o abordou. O silêncio era a prova de que ela entendia a dimensão de sua perda. Ela havia trocado um marido fiel por um mentiroso e acabou com nada. No segundo ano de Zé na Palmeira, a fazenda começou a florescer. O solo respeitado devolveu a produtividade.
O gado bem cuidado se multiplicou. Zé implementou o conhecimento de Chico, o ferreiro, para forjar ferramentas mais eficientes e duráveis, combinando a sabedoria da roça com a inovação rústica. Ele precisava de um sócio. Alguém que entendesse de números e de mercado, mas que tivesse o mesmo respeito pela honestidade. Zé procurou o Sr. Juvenal, o mesmo fazendeiro que tentou enrolá-lo no pagamento meses antes. Juvenal, eu preciso de um parceiro para administrar a parte de vendas. Você tem experiência e nome na região. Por que eu deveria confiar em você? Juvenal riu, mas era um riso honesto. Zé, eu tentei te passar a perna uma vez. Você me ensinou que o papel vale mais que a promessa vazia. Desde então, meus negócios melhoraram, porque eu passei a fazer o que você faz, contrato limpo e pagamento à vista. Eu te respeito, Zé. Eu não te enganaria de novo. Zé viu a honestidade forjada na lição. Ele fez um contrato de parceria com Juvenal, detalhando cada cláusula, com metas e divisões de lucro claras. Zé, o ex-tolo, agora era o mestre do papel. A Fazenda Palmeira se tornou um farol de prosperidade na região, baseada em princípios simples: trabalho honesto, respeito pela terra e contratos transparentes. Chico Ferreiro, sentindo a velhice apertar, viajou até a Palmeira para ver a obra de seu pupilo. Zé o recebeu com honra. A fazenda está linda, Zé. Você fez um milagre. O que o fogo e o ferro te ensinaram, você usou na terra. O senhor me deu a arma, Chico, a sabedoria e a disciplina. Chico olhou para os currais cheios, para a casa reconstruída, agora simples e sólida. Você teve a chance de se vingar com o ódio, Zé, mas escolheu a vingança da prosperidade. Por que você não denunciou o Ribeiro depois do que os Moura fizeram? Zé se sentou ao lado de Chico na varanda. A vingança com ódio suja a gente, Chico. Se eu denunciasse, eu ia passar o resto da vida amarrado à sujeira dele. Eu queria a liberdade, não a cadeia. O que ele sofreu nas mãos dos agiotas e do próprio erro foi uma justiça que eu nunca poderia ter aplicado. Eu não sou um juiz. Eu sou um fazendeiro. E Sônia, você a perdoou? Zé suspirou. Perdoar é diferente de esquecer. Eu não sinto ódio. Ela é apenas uma lembrança do que eu não quero mais ser, dependente de alguém que me julga pelo que eu não sou. Ela é livre para viver sua miséria, e eu sou livre para viver a minha prosperidade. Chico sorriu, satisfeito. Você não é ingênuo, Zé. Você é um homem justo que aprendeu a se proteger. Zé não se tornou um fazendeiro rico e poderoso no sentido vulgar. Ele se tornou um homem de influência e respeito. Ele não ostentava carros ou ternos caros. Ele usava suas roupas de trabalho, e seu maior orgulho era a limpeza dos seus currais e a fertilidade do seu solo. Ele casou-se novamente com uma viúva simples e trabalhadora de Pouso Seco, que valorizava a honestidade acima do luxo. A história de Zé se tornou uma lenda viva no sertão. A história do homem que perdeu tudo para a trapaça do papel, mas que recuperou sua vida e sua terra através do trabalho duro e, principalmente, do saber. Ele nunca mais assinou um documento sem ler e entender cada palavra. Ele provou que na batalha entre a força bruta e a lábia urbana, a resiliência e a sabedoria humilde sempre vencem. A justiça do sertão é lenta, mas a colheita, para quem semeia o mal, é sempre brutal. Zé era agora o pilar da comunidade. O tolo havia morrido na estrada e o ferreiro justo e sábio havia nascido. A Fazenda Palmeira estava salva, e seu legado restaurado, mais forte do que nunca. 2 anos se passaram desde que Zé retomou a Fazenda Palmeira. A terra estava em seu auge. O gado era saudável. As colheitas eram abundantes. E Zé, com a parceria de Juvenal, havia até conseguido expandir um pouco, comprando um pequeno pasto adjacente, sempre com contratos limpos e transparentes. Sua nova esposa, Maria, era a personificação da simplicidade e do apoio. Ela não ansiava por luxo. Ela amava a estabilidade e a honra de Zé. Eles esperavam o primeiro filho, o que selava a sensação de recomeço completo para Zé. A figura do Dr. Ribeiro havia se tornado um aviso, uma história de moralidade para crianças, um lembrete de que a ganância devora a si mesma. Zé, através de seu contato constante com João Tropeiro, acompanhava de longe o destino final de Ribeiro.
A justiça humana havia falhado em dar-lhe uma sentença clara, mas a justiça do destino era implacável. Ribeiro, sem recursos, sem capacidade de trabalho por causa de suas mãos mutiladas, e com a mente perturbada pela violência dos agiotas e pela vergonha, estava perambulando entre as cidades. Ele tentou retornar ao seu antigo ofício de advogado. Mas quem confiaria um contrato a um homem que não conseguia segurar a caneta e cuja reputação era de trapaceiro? Ele era rejeitado em todo lugar. João Tropeiro trouxe um relato que chocou até os mais cínicos. Zé, eu vi o Ribeiro lá na capital. Ele estava no mercado tentando limpar esterco de cavalo, mas nem isso ele conseguia fazer direito, por causa das mãos. Ele estava vestido com trapos. Quando as pessoas o reconheciam, cuspiam no chão. O homem de terno virou o pior dos párias. O trauma psicológico de Ribeiro era evidente. Ele falava sozinho, revivendo as promessas de riqueza e os momentos de terror com os Moura. A sua punição não foi a pobreza, mas a loucura. Ele estava preso à memória de sua própria queda. Sônia, por sua vez, continuava em pouso seco em sua vida de privação. Ela havia envelhecido rapidamente e o arrependimento a consumia. Uma manhã, Zé estava na cidade para comprar sementes e viu uma pequena multidão na rua principal. Havia um acidente. Um carro de boi, desgovernado, havia tombado. A vítima era uma mulher que havia tentado atravessar a rua apressadamente. Zé se aproximou e viu Sônia caída no chão. Ela estava consciente, mas com a perna quebrada e sangrando. A multidão hesitava, ninguém querendo se envolver com a mulher que abandonou Zé. Sônia olhou para cima e viu Zé. O horror nos olhos dela não era da dor física, mas da vergonha de ser vista naquele estado por ele. Zé, me desculpe. Ela tentou dizer antes de desmaiar. Naquele momento, Zé não viu a traidora. Viu apenas um ser humano em sofrimento. O Zé ingênuo teria corrido para ajudá-la por obrigação. O ferreiro Zé, o homem maduro, agiu por um senso de dever humano, desprendido do passado. Rápido, ajudem aqui! Precisamos levá-la ao curandeiro! Zé ordenou, sua voz imponente que não aceitava discussão. Ele a carregou até sua carroça. Não a de forja, mas a de transporte. Zé levou Sônia para o curandeiro local e pagou pelo tratamento, instruindo o curandeiro a dar a ela o melhor cuidado. Maria, a esposa de Zé, ouviu a história quando Zé voltou para a fazenda. Ela não sentiu ciúmes ou raiva, apenas a curiosidade sobre a motivação de Zé. Por que você a ajudou, Zé? Depois de tudo que ela fez, de como ela o humilhou. Zé parou de limpar as mãos e olhou para Maria. Ela me chamou de tolo, Maria. E ela estava certa, eu fui ingênuo. Mas eu não sou cruel. A miséria dela já é a punição que ela escolheu. Eu não preciso acrescentar mais dor. Eu a ajudei porque eu sou o ferreiro Zé, o homem que não se curva para o mal. Eu ajudo quem precisa e não me importa o que fizeram no passado. Eu só quero paz. Maria sorriu, entendendo a profundidade do caráter de seu marido. Ele havia vencido a traição sem se tornar um traidor da sua própria moral. Sônia passou 2 semanas se recuperando na casa do curandeiro, com Zé pagando silenciosamente por todos os custos. Ela estava em choque. Porque o homem que ela desprezara e traíra estava sendo o único a mostrar-lhe misericórdia. No dia em que pôde caminhar com dificuldade, ela pediu para ver Zé. Eles se encontraram em uma sala reservada. Zé, grande e forte, e Sônia, pequena e fragilizada. Zé, eu não entendo. Por que você fez isso? Eu te odiei, eu te humilhei, eu te abandonei pelo Ribeiro. Eu sei, Sônia. E você pagou o preço por isso. Mas o seu erro não me obriga a ser um monstro. Eu paguei sua cura porque o meu coração está limpo. Eu não te devo nada, e você não me deve nada. Estamos quites com o passado. Sônia desabou em lágrimas de verdade, não de vaidade. Eu fui tão burra. Eu troquei a sua bondade pela mentira do luxo. Você era a minha estabilidade, Zé. Eu pensei que só o dinheiro importava. O dinheiro honesto importa, Sônia, mas o caráter é o lastro. Sem ele, o dinheiro vai embora. Como foi para você e para Ribeiro? Sônia olhou para Zé. Ela sabia que ele havia se transformado em um homem que ela nunca mereceria. Eu vou embora desta região, Zé. Vou tentar recomeçar em um lugar onde ninguém me conheça. Eu não posso mais viver aqui com essa vergonha. Faça isso, Sônia, e aprenda a valorizar o trabalho honesto e a verdade. Você tem saúde, você tem mãos. Você pode recomeçar. Zé não a impediu, nem a ajudou a ir.
Ele apenas aceitou sua decisão. Sônia partiu para o desconhecido, levando consigo a lição mais amarga de sua vida e a memória da bondade desmerecida de Zé. O capítulo dela na vida dele estava encerrado, resolvido não pelo ódio, mas pela indiferença gentil. Enquanto Zé se preparava para o nascimento de seu filho, um evento final e chocante encerrou o ciclo de Ribeiro. João Tropeiro, meses depois, trouxe a notícia final, desta vez com o rosto pálido e a voz trêmula. Ribeiro havia enlouquecido completamente e tentou voltar para a fazenda Palmeira, alegando que ainda era o dono. Ele foi encontrado vagando, desorientado, na estrada que levava à fazenda. Os irmãos Moura, que nunca perdoam, ouviram o boato de que ele estava na região. Eles o encontraram na estrada. O que se seguiu foi o ato de justiça mais terrível do sertão. Eles não o mataram com um tiro rápido. Eles o amarraram a um poste velho e o deixaram lá, para que morresse de sede e sol, com um cartaz pendurado no pescoço que dizia: "O preço de enganar lobos". A morte de Ribeiro foi lenta e horrível. Seu corpo só foi encontrado dias depois. Ninguém chorou. Quando a notícia chegou a Zé, ele estava na forja, batendo ferro. O martelo parou no ar. Zé não sentiu alegria. Sentiu o peso do destino. Ele havia esperado a vingança, mas o que ele recebeu foi a confirmação de que ele estava certo em seguir o caminho honesto. A vingança de Deus não foi fantasia. Foi a lógica brutal do sertão. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Zé disse para Lucas, seu ajudante, que estava em choque com a história. Zé voltou a martelar o ferro. A história estava finalmente encerrada. A terra estava limpa, o nome dele estava limpo, e o seu futuro era brilhante. Ele havia sobrevivido ao golpe, à traição e, finalmente, à vingança. O nascimento do filho de Zé e Maria, um menino forte e saudável, marcou o fim definitivo do passado de dor e o início de uma nova era. Zé o chamou de Pedro, em homenagem ao seu próprio pai, solidificando a continuidade do legado familiar. A fazenda Palmeira, agora livre da sombra de Ribeiro e da ambição de Sônia, florescia. Zé, com a experiência do ferreiro e a sabedoria da roça, a conduzia com maestria. Ele investia em novas técnicas de manejo que Chico havia lhe ensinado, como a rotação de pastagens e o uso eficiente do ferro nas ferramentas, garantindo que o trabalho fosse mais produtivo e menos exaustivo. Zé era um homem feliz, mas não relaxado. A cicatriz da traição o mantinha vigilante. Ele nunca mais assinou um papel sem a revisão completa de Juvenal, seu sócio, ou de um advogado de confiança da cidade, pago por ele a cada transação. Ele tinha aprendido que a força está no trabalho, mas o poder está no conhecimento. A história de Zé se tornou o novo padrão moral da região. Os fazendeiros, cansados de golpes e promessas vazias, buscavam a fazenda Palmeira como um exemplo. Zé não apenas trabalhava, ele ensinava. Ele incentivava Lucas e outros jovens da região a aprenderem a ler e a entender de números. O sol queima a terra, mas o papel queimado destrói a vida, ele dizia, repetindo o seu mantra. Quando os bancos ou grandes empresas da cidade tentavam se aproximar de Zé para parcerias ou empréstimos, eles encontravam um homem polido, que entendia de juros e cláusulas rescisórias. Eles vinham prontos para enganar o matuto, e encontravam o ferreiro Zé que lia cada letra minúscula e exigia termos justos e equitativos. Seu nome era garantia de honestidade e solvência. Ele construiu seu império não sobre a areia de mentiras, mas sobre o alicerce sólido do caráter. Um dia Maria perguntou a Zé sobre a casa que Ribeiro havia construído para Sônia. Era um sobrado pequeno e vaidoso na cidade, um símbolo da ambição de ambos. Ribeiro o perdeu nas dívidas, e ele havia sido comprado por um comerciante local. Você nunca pensou em comprar aquela casa, Zé? Para dar a Maria um pouco mais de conforto na cidade? Zé balançou a cabeça. Aquela casa foi construída sobre a vaidade e a mentira, Maria. Eu não quero o luxo que veio do desejo de Sônia. Eu quero a simplicidade que vem do meu trabalho. Meu lar é aqui, na Palmeira, onde a terra me respeita. Ele havia redefinido o que era sucesso. Não era ter o que os outros tinham, mas ter o que se construiu com dignidade. A principal missão de Zé, além de criar sua família, era proteger a próxima geração da ingenuidade.
Ele fazia questão que seu filho, Pedro, crescesse com a mão na terra e a mente nos livros. Uma tarde, Zé estava na varanda lendo um antigo almanaque quando Pedro, com seus 5 anos, se aproximou. Pai, o que é isso? O menino perguntou, apontando para as letras. É o mapa, meu filho. O mapa para que ninguém te chame de tolo como fizeram com seu pai. Zé começou a contar a história de como ele perdeu a fazenda por não saber ler, e como ele a recuperou aprendendo a ler o mundo, e não apenas as palavras. Aprenda, Pedro. O conhecimento é o seu escudo. A honestidade é a sua espada. Mas o trabalho é o seu martelo, o que molda tudo. Zé não escondeu a dor do passado, mas a usou como uma ferramenta de ensino. Ele queria que seu filho entendesse que a vida era dura, que a injustiça existia, mas que a resposta nunca era o desespero, e sim a preparação. A cena final da vida de Zé na palmeira era a imagem da estabilidade inabalável. Ele estava na forja, consertando uma ferramenta para um fazendeiro vizinho. Seu rosto era sereno, marcado pelas linhas do tempo e do sol. O fogo da forja crepitava, um calor constante e reconfortante, diferente do fogo selvagem da destruição que consumiu Ribeiro. Zé havia atingido a plenitude. Ele não era mais o tolo nem o vingador. Ele era o ferreiro Zé, o patriarca justo. Ele havia descoberto que o maior erro de Ribeiro não foi apenas roubar a terra, mas pensar que a força da lei de papel era mais forte do que a lei da natureza e do caráter. Ribeiro e Sônia caíram porque construíram suas vidas sobre areia. Zé reconstruiu a dele sobre o ferro e a verdade. A vingança de Deus ou do destino havia sido brutal, expondo a fragilidade de quem vive de trapaça. Zé, por sua vez, foi poupado e elevado, porque seu coração permaneceu bom e sua vontade de aprender, inabalável. O sertão era um lugar implacável, mas ele recompensava quem o respeitava. E Zé, o homem que voltou do zero, era a prova viva de que a colheita do trabalho honesto é a única que dura para sempre. Ele pegou o martelo e bateu no ferro, com a precisão de um homem que sabe exatamente onde a força deve ser aplicada. O som do martelo na bigorna era o som da justiça e da paz. 20 anos se passaram. Zé tinha agora 52 anos. O tempo havia sido generoso com ele. Os cabelos grisalhos adicionavam autoridade, e a força física ainda era notável, embora agora fosse dosada com a economia de movimentos que só o tempo ensina. A Fazenda Palmeira era o epicentro da prosperidade na região. Não era uma fazenda de luxo, mas era eficiente, moderna em seu rústico e respeitoso manejo da terra. Pedro, o filho de Zé, era um jovem de 20 anos, estudado, com um diploma de técnico agrícola, mas com as mãos tão calejadas quanto as do pai. Ele combinava a força bruta da roça com a visão técnica que Zé tanto valorizava. Zé organizava a festa da primeira grande colheita do ano, um evento que reunia todos os vizinhos e clientes em celebração. O cheiro de churrasco, farinha e alegria pairava no ar. Na mesa de honra, Zé estava sentado ao lado de Maria, que irradiava serenidade, e Chico Ferreiro, agora um idoso venerável, que havia se mudado para a Palmeira para viver seus últimos anos sob os cuidados de Zé. Em meio ao barulho da festa, um jovem repórter de um jornal local, sedento por histórias de sucesso no sertão, aproximou-se de Zé. Seu Zé, todos falam que a Palmeira é um milagre. O senhor começou do zero e construiu um império de honestidade. Qual é o segredo? Zé sorriu, um sorriso profundo que alcançava os olhos. Ele havia recontado essa história centenas de vezes, mas sabia que era importante para manter a lição viva. O segredo, meu jovem, não é plantar. É colher o que você plantou, e eu tive que colher muita dor para entender isso. Zé narrou sua queda, o momento em que a ingenuidade alimentada pela ambição de Sônia o fez assinar o papel. Contou a humilhação, o abandono e a dor de ser chamado de tolo sem estudos. Ele falou sobre Chico, o ferreiro, que não lhe deu caridade, mas sim o conhecimento necessário para lutar, a alfabetização e a disciplina do ferro. O ferro me ensinou que para dobrar o mundo você precisa primeiro se deixar ser aquecido e batido. Eu fui batido até o osso, mas eu não quebrei. Ao falar de Ribeiro, Zé foi objetivo, sem sensacionalismo, mas com a gravidade que a verdade exigia. O homem que me roubou, Dr. Ribeiro, era um mestre do papel, mas um escravo da ganância.
Ele não respeitou a terra, nem a lei do sertão. Ele tentou viver de engano, e o engano dele o consumiu. A terra o rejeitou, o dinheiro fugiu, e a miséria que ele plantou virou a loucura que o matou de forma terrível. Houve um silêncio na mesa. A morte brutal de Ribeiro na estrada, como um aviso divino, nunca era esquecida. Ele não perdeu a fazenda por falta de sorte. Ele perdeu porque a maldade dele era frágil. E a força que o derrotou foi maior que a minha. A lei do destino. Zé fez uma pausa e olhou para Maria, para Pedro. E Sônia, que me abandonou por querer o luxo rápido, ela colheu a solidão e o arrependimento. Ela me ensinou que o amor sem caráter é tão vazio quanto o terno de um vigarista. Ela teve a chance de ser feliz com pouco e escolheu ser infeliz com nada. O repórter, maravilhado com a clareza moral da história, perguntou: "Mas seu Zé, depois de toda essa dor, o que o senhor fez para ter a paz? Foi o dinheiro?" Zé pegou a mão de Maria e apertou-a. Ele se levantou, grande e imponente, e olhou para o horizonte, onde a terra se curvava em ondas suaves. "A verdadeira riqueza, meu jovem, não está no papel, nem no ouro. Está no sono tranquilo. Quando eu era o tolo, eu não dormia bem, com medo de perder o que eu tinha. Quando eu era o ferreiro na estrada, eu dormia bem, porque eu sabia que o meu colchão era o meu suor honesto." Ele apontou para o novo açude que havia cavado, cheio de água limpa. "Eu tive que perder tudo para ganhar o essencial. Eu ganhei a sabedoria que não vem da escola, mas da humilhação. Eu ganhei o respeito que não se compra, se conquista. E eu ganhei a paz, que vem de saber que tudo que eu tenho, eu construí e não roubei." Zé voltou a se sentar, a história terminada. O repórter anotou a última frase e se afastou, levando consigo a lição. Chico Ferreiro, que havia escutado em silêncio, tossiu levemente. "Você está em paz, meu filho. Você venceu a maldade com a bondade, mas com os olhos abertos. Você é a prova de que a inteligência do coração, quando armada com o saber, é imbatível." "Obrigado, Chico. O senhor foi meu anjo da guarda." Pedro, o filho, se aproximou. "Pai, a cerca do curral principal está bamba. Posso ir arrumar agora?" "Vá, filho. Mas leve a chave de fenda e o martelo. E não se esqueça. Aperte todos os parafusos. Um trabalho mal feito é uma porta aberta para a trapaça." Zé observou o filho ir, com o mesmo vigor e a mesma cautela que ele havia aprendido a duras penas. A história de Zé não era apenas uma história de vingança, mas de transformação. Ele havia caído no golpe, mas havia se levantado mais forte, forjado no fogo da provação. O destino dos que o traíram foi terrível, chocante e brutal. Mas Zé não teve que sujar as mãos para que a justiça fosse feita. Ele apenas viveu sua vida da forma mais honesta possível. E no sertão, a honestidade é a maior das armas. O homem da roça que perdeu a fazenda recuperou não apenas a terra, mas sua alma, e se tornou o exemplo eterno de que, para os que confiam no mal, a colheita final é sempre inevitável e amarga. A festa continuou vibrante sob a bênção da terra.